Bom dia, Hare Krishna. Bom dia para quem está aqui, presencial. Bom dia para quem está aqui online. Que coisa boa. Bom daqui. Amados. Bom, primeiro de tudo, eu estou vendo o rostinho do Fábio, estou muito feliz de você estar aqui. Fábio, o Carlos está aqui e eu comentei rapidamente que eu queria te mandar uma mensagem. E aí foi justo essa questão da comemoração do aniversário do Victor, que está vindo desde quarta-feira, e eu basicamente estou sem ver meu WhatsApp direito há 4 dias. Então, mas receba que em momentos eu te procuro. Estou feliz que você está aqui de volta. Queria só saber se você estava bem. Sei que tem outras pessoas que me escreveram também e eu não consegui responder ainda. E penso em vocês, e algumas vezes algum olhar de vocês me atravessa, e eu sinto vontade de conversar um pouco mais com vocês e saber aí o que está no coração. Não por curiosidade, mas porque, como uma força de comunidade, às vezes é bonito que a gente troque, que a gente tenha um pouco mais de conhecimento do que vai dentro, principalmente porque nesses momentos, por vezes, a gente se sente só. Então, também quero incentivar vocês a, sempre que possível, poder fazer ter esse contato aqui, né? Eu tô vendo a Bea, a Beth, querida, a Rosa, querida, que estão aqui e que já estiveram, a Carla em outro momento, a Marisol, porque nutre muito a gente estar junto. E por menos que a gente consiga, de fato, conversar com começo, meio e fim, cada momento que a gente tem um instante rápido de troca, já coloca alguma coisa no nosso coração. O contato virtual, ele é muito importante, obviamente. A gente está aqui e a gente tem visto como esses estudos vão, de alguma forma, norteando a gente, né? Porque realmente foi essa a intenção que esses grandes mestres tiveram. Eles não queriam que a gente seguisse o caminho deles, eles não queriam que a gente fosse seguidor deles ou discípulo deles, a gente que proclama que eles são os mestres. Agora, eles mesmos, elas, eles têm uma indiferença a respeito disso, porque não está pautado em ego. O que eles querem é que a gente aprenda. Então, a gente vê o valor do virtual e desses estudos, ainda que não tenha um mestre, ainda que a gente não esteja presencial. Mas o contato virtual, e é bom a gente pautar isso com ênfase, porque hoje toda essa questão de rede social e de tecnologia e do telefone celular, da tela, tem tomado a gente, é sempre bom a gente lembrar que, embora por aqui a gente ainda consiga se acessar, quando a gente está junto, inconscientemente, a gente sente o cheiro do outro, o cheiro da alegria, o cheiro do medo, o cheiro da tristeza. Quando a gente está com o outro, a gente pega reações do corpo que falam com o inconsciente, que dentro aqui de um contato virtual escapa. Então, é sempre bom a gente lembrar que é incrível a gente estar aqui e que bom que a gente consegue ter esses momentos. Mas lembrar sempre que a gente ainda assim precisa desse contato e que o virtual nunca vai substituir isso. E como a gente está numa era maluca por tecnologia, às vezes a gente fala, já vi, já tô lá. Façam força, façam esforço, para mesmo que vocês saibam que no templo, a devoção está no tempo de vocês, no tempo e no templo de vocês, ou seja, que não independe de um horário que a gente vá para rezar dentro de uma igreja, de um templo, de um ashram, de um mosteiro, de uma sinagoga, mas lembra sempre que ali está imantado por peregrinos que passaram, e que por mais que você veja a foto daquele templo no YouTube, ou o filme daquele templo no YouTube, tá ali, tem um contato diferente. Isso para os templos, obviamente, mas agora o que eu estou dizendo aqui é de estar em contato com o mestre animal, estar em contato entre a gente, estar em contato com a natureza, ou outros lugares que vocês têm essa possibilidade. Então, enfim, prezo que a gente tenha sempre isso em mente, porque obviamente aqui estamos fazendo uso da tecnologia, e que grande presente, né? Que a gente possa se ver, que a gente possa nutrir essa conexão entre nós, mas fazer força também para quando a gente puder, a gente estar junto aqui. Agradeço todo mundo que esteve, agradeço também todo mundo que pensou em estar, mas por qualquer razão, não conseguiu fazer esse traslado, porque eu sei que também a gente tem responsabilidades, às vezes até com os nossos mestres cachorros e mestres gatos, que demandam da gente, e a gente não consegue estar sempre onde a gente quer estar, em função desse serviço. Quero falar sobre sadhana, sobre prática espiritual. Quero passar para vocês uma ênfase, já que é segunda-feira, e a gente tem esse lugar dentro da gente, que segunda-feira é o dia que a gente começa coisas. Mas lembrar sempre que
Se a gente realizar alguma coisa na terça-feira, por favor, não espera até segunda para começar. Já começa na próxima respiração. Já vai caminhando rumo àquilo, para a gente não perder tempo, né? A gente não ficar nessa história, ah, não, agora para começar isso só em janeiro. Não, começa já. Começa no momento que você toma um caminho, já começa a caminhar para ele, mesmo que a manifestação dele se demore um pouco de repente. O papo da vida, fortalecer todo esse caminho espiritual do lado de dentro. E a gente já falou que existe a prática espiritual, que é prática mesmo, ou seja, que não é teoria, que é quando a gente abre a sala. Só que é muito difícil, a porta da sala, só que é muito difícil a gente lembrar da espiritualidade quando a gente tem uma ameaça, quando a gente foi ofendido, quando a gente recebe um diagnóstico. É muito difícil a gente lembrar se a gente não teve a prática teórica fortalecida em nós. Ou seja, se a gente fala, não, eu sei que tudo é espiritual, não, eu sei que Deus está presente, eu sei, mas você não se lembra disso de uma forma repetida durante um período do seu dia, não da sua vida, que você vai, eu vou um dia para a Índia, fico 10 dias lá e volto e está tudo certo. Não, todos os dias, quando o diagnóstico chega, quando a traição chega, quando a deslealdade chega, você não vê. E mesmo, falo mais, as mestras maritacas em festa. E mais falo para vocês, se a gente não tem essa presença do divino conosco, nem na alegria a gente reconhece. Porque quando vem uma oportunidade de ser feliz, quando vem uma oportunidade de do que quer que seja, que a bênção chegue até nós, a gente, porque não vê Deus, a gente só vê o nosso passado. A gente diz assim, não, nossa, de novo vai acontecer de novo, nossa, que medo, não, é melhor eu fechar essa porta, porque eu já sei onde essa porta vai dar. Sabe mesmo? Eu não tô falando de intuição. Eu estou falando desses lugares que a gente está na nossa frente pelo que aconteceu. Estão acompanhando? Então, se a gente não está presente, ou seja, com o divino, não só para quando a gente enfrenta o diagnóstico, a crise existencial, o que quer que seja, nesse sentido negativo, na alegria, a gente também não vai reconhecer o divino, porque muitas vezes a gente vai olhar e falar assim: nossa, eu sei onde isso vai dar, nossa, eu já sofri tanto, meu Deus, agora eu lembrei, nossa, foi tão dolorido, e daí quando eu tive essa parceria, quando eu mudei de país ou de cidade, é melhor eu ficar quieta, não, um novo amor, Deus me livre, meu Deus, será que eu não aprendi nada? Eu tenho que me fechar. E a gente fica pautando a vida no passado. Agora, quando a gente tem uma prática ritualística, ou seja, teórica, diariamente, quando tudo isso acontece do lado de fora, você põe Deus na frente. O Deus do jeito que você, enfim, né? Ou seja, o Deus aqui é uma palavra reservada, você faz a tradução de Deus para o que você acredita. Essa força da natureza, essa força cósmica a seu favor. Quando você coloca ele, ela, esse grande mistério aqui pautado diariamente dentro da sala, quando você sai e tudo isso acontece, não é o seu passado que vem, é o presente momento. E você é capaz de se entregar, e você é capaz de estar ali firme, você é capaz de ver o divino em ação. E você é capaz de se ver amada e amado por esse divino por uma nova chance. E não uma nova repetição. Porque quando a gente não está pautando nesse divino, o que a gente vê é só o passado. A gente fala, nossa, de novo, vai acontecer de novo. Já vi esse filme, já sei no que vai dar. Não, assim. Agora, quando o divino está na frente, você fala, uau, o divino me ama. Agora eu tenho uma nova chance para ser feliz. E essa nova chance para ser feliz não é ser feliz para sempre, porque o mundo não dá essa felicidade para sempre, mas em um novo ciclo. E um novo ciclo que vai ter começo, que vai ter meio e que vai ter fim. Porque as coisas desse mundo são efêmeras, mas para onde as coisas desse mundo podem levar a gente, aí sim a gente está falando da permanência. Porque às vezes em um encontro com um parceiro, uma parceira, um filho, uma filha, alguém, a gente é levado não para quem está à nossa frente, mas para o que aquele que está, aquela que está à nossa frente significa. Às vezes, através de alguém, a gente recupera a nossa fé. Mas aquela relação com aquela pessoa teve começo, meio e fim, não é assim? Quantas pessoas passaram na nossa vida e deram coisas para nós que são o quê? Permanentes. Mas elas foram o quê? Então, a gente precisa ver isso para não agarrar a pessoa, não agarrar a situação, mas agarrar o que ela significa para nós. Então, não tenham medo do que o mundo oferece, desde que você interprete o significado com a lente do divino. Só que para lembrar que Deus existe quando a gente teve um trauma,
para lembrar que o divino, que a graça, que a bênção existe. Quando a gente pauta o que a gente está vivendo pelo que a gente viveu, quando a gente tem ansiedade do futuro, com medo de perder ou com medo de não ganhar, quando a gente simplesmente olha as coisas do mundo como se elas começassem e terminassem nele mesmo. Então a gente começa a ficar preso, presa dentro de medos, inseguranças e pautas que são do ego. E a gente precisa subir a régua, colocar a pauta do divino. E o divino está dando para nós novas chances o tempo todo. Mas outra vez, as coisas do mundo, começo, meio e fim. Ah, então porque vai terminar, eu não vou começar. Meu bem, então não toma mais banho, porque vai sujar amanhã de novo. Que lógica é essa? Que lógica é essa? Porque eu sei que a coisa do mundo vai terminar, então eu não começo. Tenho medo, melhor não. Isso que é do mundo e que vai terminar, vai te levar ainda para outro lugar mais próximo dos pés de Deus. E se a gente tem medo, aí o que vai acontecer? Quem é que está vivendo a nossa vida o tempo inteiro? A gente precisa aprender a ter essa noção, mas aonde a gente tem na vida é muito difícil. É igual eu estava brincando aqui. Imagina, uma pessoa está se afogando, a gente fala, para agora e respira. A pessoa se afogando. Você fala, para. Agora, com o braço direito, você levanta, olha para o seu polegar, com atenção. Enquanto isso, você bate as pernas. Quando alguém está se afogando, você joga boia, você fica dando parabéns, a pessoa está nadando um cachorrinho. Não é hora de aprender a nadar borboleta. Então, quando a gente está na vida, não é hora da gente falar, bom, agora é hora de respirar esse nado, vamos ver se a braçada está simétrica. Para! Se salva! Agora, onde você aprende a nadar nos temporais da vida? Na prática dentro da sala. No que acontece antes do temporal. Então, qual é a sua prática espiritual? Isso que eu quero saber de você, que você fale para você. Qual é a sua prática espiritual? E a sua prática espiritual precisa envolver o seu corpo físico. Porque o nosso corpo físico, especialmente no Ocidente, ele foi colocado como algo demonizado, ele foi demonizado. Tanto que o que a gente vê de prática física aqui no Ocidente, geralmente é pautado o quê? Em estética e não em saúde. Tanto é que a gente vê pessoas destruindo o corpo físico simplesmente para terem alguma coisa no externo. E a gente se confunde com isso. A gente fala, eu não quero isso, não é o meu caminho. É o seu caminho, porque você tem órgãos, porque você tem articulações, porque você tem tecidos e porque você somatiza. E a gente tendo tudo isso, e isso a nosso favor, a gente vai conseguir ter muito mais tranquilidade quando a gente fala, agora senta para meditar. Ah, agora vamos andar para o templo. Agora ajoelha. Agora cruza as pernas. E a gente, obviamente, fica como. Não é. Ah, não, Patrícia, mas eu já somatizei. Pois é, todo mundo já somatizou. Aqui no grupo, acho que não tem ninguém com 1 ano de idade. E às vezes já tem gente com 1 ano de idade que já nasce com algumas coisinhas. Então, tem um corpo físico, precisa, primeiro de tudo, fazer as pazes com esse corpo físico. A prática espiritual também neutraliza isso. Aprende a amar teu corpo físico. Ah, Patrícia, você está falando isso porque seu bumbum não é desse tamanho? Porque sim, meu bumbum é de um tamanho, sim, tem dificuldades nas articulações, tem tudo isso. E nada disso impede que eu ame meu corpo. Porque assim como o meu corpo é imperfeito e ele merece o meu amor, cada um de nós e cada uma de nós é imperfeita e mesmo assim a gente tem um amor divino. Então transfere isso para o seu corpo e coloca uma prática física, porque a gente precisa neutralizar as nossas emoções. E às vezes a gente não consegue pegar a emoção e falar assim, emoção, medo, eu não quero mais sentir você. Só que você tirando o teu rabo do meio das pernas, ou seja, alinhando o seu cóccix, você consegue fazer com que aquele medo não tenha tanta influência sobre você. Ou você conscientiza, ou quando a gente começa a se encolher a vida, começa a gente fazer assim, daí a gente começa a olhar para baixo, e a gente começa simplesmente, numa prática física, qualquer que seja, a alinhar a nossa coluna e olhar a vida de frente, e na hora do medo, em vez de olhar para baixo, olhar para cima, isso já vai mudar muita coisa na nossa psique. Só que para conseguir esse alinhamento, a gente vai ter que trabalhar alguma coisa dentro de uma sala. A gente vai ter que trabalhar alguma coisa que seja física e num contexto que a gente ame o nosso corpo de novo. Praticar o amor, essa incondicionalidade, independente do que seja. E lembra de a gente está aqui no Ocidente com corpos que a gente vê em rede social que a gente diz que corpo é esse? E é um corpo fabricado.
Então, aprende a amar o seu corpo como ele é e entenda que você precisa ter uma prática espiritual para o seu corpo também. Não é só uma prática espiritual para a sua mente, não é só uma prática espiritual para o seu coração, é uma prática espiritual para o seu corpo. Você precisa neutralizar as somatizações que estão no seu corpo. Ou quando a gente sair, na primeira pancada que a vida dá, o corpo reproduz não o divino. Ele reproduz uma postura antiga de passado. Então, se é para ter medo, eu tenho medo. Se eu já não aguento mais ter tanto peso, eu me afundo. E se daqui a pouco eu já não aguento mais, eu olho para baixo. E daqui a pouco. E cada um pega o dia de hoje e olha a sua postura. E deixa que isso seja uma movimentação para a gente mudar. As mulheres na menopausa, especialmente, passaram da menopausa, estão com a menopausa, já estão num outro momento de vida. Naturalmente, as nossas articulações, pelas mudanças dos hormônios, vão causar o quê? Um enrijecimento natural. Agora, você pode se travar nisso ou você pode atravessar isso. Os homens também, porque toda essa condição hormonal está mudando durante a vida. Para as mulheres, um pouco mais forte, porque, obviamente, a gente tem a questão de amamentar, a possibilidade de. A gente tem a questão de poder gestar. Mas tudo isso precisa ser visto e não ignorado. E se a gente ignora, na aula prática, a vida faz assim. Então, está por conta de cada um e de cada um. E eu quero que você responda para você qual é o seu sadhana. Porque você sabe que você vai tomar banho hoje. Mesmo que você se suje amanhã. Você sabe. Então você precisa definir da mesma forma qual é a minha prática espiritual de todos os dias. Eu vou estar aqui com essas reflexões, eu vou tomar minhas notas, o que me atravessar, eu vou prestar atenção na minha aula prática do meu dia e como eu vou movimentar o meu corpo físico. A Juliana, que está aqui no círculo, ela dá a Hatha Yoga às terças e quintas-feiras. Por favor, estejam. A Hatha Yoga não é o meu caminho. Vá para algum outro lugar, mas começa de alguma forma e associa o movimento do teu corpo físico com a tua psique. Associa o movimento do teu corpo físico com a sua devoção. Auxilia que todo esse complexo coloque você em um centro aonde você possa ver a vida de um lugar menos tumultuado. Porque o teu corpo físico tem esse poder. Agora, se a gente demoniza esse corpo físico como se ele fosse uma prisão para o espírito, que é o que dizem por aí, a gente está difamando o corpo físico. Porque sem o corpo físico, a gente não tem o passaporte para estar esses anos no planeta. E vale lembrar que são esses anos no planeta que estão evoluindo a gente. Não é assim? Então, como que eu vou tratar o passaporte da minha evolução como uma prisão? É totalmente fora de lógica, concorda? Mas é isso que o Ocidente tem falado para nós. Então é outra desconstrução para fazer. O corpo físico não é uma prisão e ele não pode ser demonizado. O corpo físico é uma tecnologia de ponta, que tem outra tecnologia de ponta, que é o espírito. Imagina a potência disso associada à mente também. E a vontade do coração dada com entrega à vontade do divino. Mas coloca na sua vida. Patrícia, eu só tenho 10 minutos, eu não consigo fazer toda a prática da Juliana. Fala com a Juliana, fala, tá bom, então você sai na metade, mas aí o horário que você sair, você tira 5 minutos e aí você relaxa antes, para não sair da yoga correndo. Então, como quer que seja, faz as adaptações necessárias, mas começa. Porque o corpo físico não carrega só uma alma, ele carrega as tuas emoções. Ele carrega muitas vezes as impressões do trauma. E à medida que ele vai se fechando, ele vai também influenciando a movimentação dos chakras e do espírito e do quanto a gente é capaz de receber de inspiração. Vocês já viram pessoas que têm a todo tempo a testa muito trancada? Como que a gente vai falar para essa pessoa confiar nas visões do espírito se está aqui já está trancado? Isso tudo vai influenciando e a gente precisa ver esse mapa. Quem pensa assim, ah, não, eu não acredito nisso que você está falando, Patrícia. Pensa na acupuntura, então. A acupuntura pega um ponto do seu corpo, mexe, tum, alguma coisa libera. E daí, de repente, você chora. Quem pratica yoga, tá num asana, daqui a pouco pega uma parte do seu corpo, tum, uma catarse. Será que o corpo físico é esse lugar de demonização? Então, a prática espiritual dentro da sala precisa incluir o corpo físico. Ou quando a gente estiver na vida, vai ser muito difícil de novo a gente estar se afogando e lembrar que a gente leu
que tem um nado que é crawl, que tem alguma coisa, vai ser muito difícil. Agora, se você tem uma prática que te ensina a nadar nos temporais da vida, quando o temporal acontecer naturalmente, você vai nadar. Agora, fora isso, não é só na tristeza que você não vai lembrar do divino. Porque às vezes Deus manda em um lugar um pouco amargo, mas é Ele que está mandando, é tudo praçada. Às vezes, na própria alegria, a gente não vai reconhecer, porque a gente está condicionado e condicionada por tudo que já foi. Porque a mente tem esses dois lugares que ela conhece muito bem, o passado e o futuro. Mas só a presença do divino, através da sua respiração e do seu coração, consegue entrar no presente momento e reunir essa mente que vive escapando de nós, aqui e agora. Só que para isso, outra vez, firma a sua prática. Então, para você, responda: qual é a minha prática? Ah, Patrícia, mas já faz tempo que eu não mexo no meu corpo. Para mim, não tem mais jeito. Não tem mais jeito só no dia que você morre. Até lá, você pode tudo. Agora, vê o que você deve fazer. Porque muitas vezes não é que eu não posso fazer, é que eu não quero fazer. Porque a letargia já tomou conta de mim. Porque eu já acho que não dá para lutar. Dá. Enquanto tá vivo, dá. Agora, enquanto se desiste, não dá mais nada. Então, por favor, qual é a sua prática espiritual? A prática espiritual precisa envolver, e a gente vê assim isso em diferentes religiões, momentos de silêncio, de contemplação, onde você suporta a sua companhia em paz. Porque geralmente quando a gente tem tempo livre, o que a gente faz? Alguma coisa. Não é assim? A gente freneticamente quer fazer alguma coisa. Então, suporta a sua companhia. E através da sua companhia, recebe o divino. Então, momentos de silêncio. Momentos que o corpo se move para neutralizar as emoções. Não por uma parte estética exterior, que o corpo se move pelo interior. Para de alguma forma circular tantas vezes o que os órgãos acumularam. Medo, raiva. São tantas emoções que estão com a gente. E aí, depois disso, também coloca, durante essas práticas, então, até o término delas, eu não como. Então, as práticas precisam envolver alguma restrição para que algum desconforto aconteça no físico. As práticas precisam envolver silêncio. As práticas precisam envolver o corpo físico em termos de mobilidade e limpeza, especialmente de articulações, limpeza especialmente dos órgãos. É óbvio que a medicina diz que o corpo naturalmente faz isso. E eu concordo. Eu não estou aqui para discutir isso. O que eu estou aqui para discutir é que a carga é tão grande que só a limpeza natural do corpo não suporta a quantidade de lixo que a gente põe para dentro. Então você precisa ajudar a natureza. E para ajudar a natureza, você precisa conscientizar desse corpo físico. Então, durante o dia de hoje, aonde está a fragilidade do teu corpo físico? Você já parou para pensar nisso? Porque essa fragilidade fala a respeito das emoções ligadas a esse órgão, a essa articulação. A minha dificuldade é abrir o peito, a minha dificuldade está nos ombros, a minha dificuldade é a digestão, a minha dificuldade é ter um desconforto na lombar. E de verdade, você já foi ver isso no médico? Porque é algo também. Quando você pega algo pelo começo, você consegue escolher o tratamento. Agora, quando você pega na fase crônica, você precisa aceitar o que o médico na sua frente está falando, porque você já está à beira da morte. Então, não ignora. Porque faz parte da história você se cuidar. Afinal de contas, o corpo não é seu. Vale lembrar. Nem meu. Porque quando pedem de volta, você consegue falar, não entrego. Então, tira da ilusão que o corpo é seu também. Ele só tá dado por usufruto. E por tempo determinado que você não sabe nem quando vai vencer. Então, cuida. E se alguma coisa está apitando, trata o seu corpo como um amigo. Se um amigo chegasse para você e falasse: Nossa, eu estou sentindo uma dor, já tem alguns meses que eu estou sentindo essa dor e eu já tomei analgésico, porque primeiro a gente toma alguma coisinha e acha que vai passar, né? Que não é nada. Já tomei, já fiz, mas não passa. O que você falaria para esse amigo? Vamos ao médico. Vamos ver o que é. Você não ia deixar o amigo lá, de qualquer jeito. E aí o que você faz com o seu corpo?
Amanhã eu vejo. Vamos ver se passa. 2 anos depois não passou. Daí vai e sabe-se lá o que tem. Então, por favor, se tratem com um pouco mais de carinho. E isso não envolve só esse lado de dentro, de como a gente fala com a gente. Envolve também o nosso corpo físico. Porque fica muito difícil, outra vez, a gente está caminhando, espero que lentamente, não caindo num abismo, para a morte. E é importante que a gente se prepare todos os dias para ela. Então, ter um corpo saudável dentro da idade que a gente tem, com vitalidade, vai ajudar a gente a ter tranquilidade na hora da passagem. Vai ajudar a gente, à medida que a gente vive, a ter tranquilidade para enfrentar as mortes dos ciclos que vão acontecer naturalmente. E também a viver os novos ciclos que aparecem para nós. Porque até o dia da nossa morte, esses ciclos variados vão estar começando, vão estar tendo vida e vão estar morrendo. E se a gente já proclama o fim deles, como que é que a gente vai se entregar para o novo? Se a gente tem medo que eles comecem, que graça é essa que a gente está procurando? Então, por amor, pensem nisso e coloquem essa resposta para vocês. E sejam capazes de assumir a responsabilidade da resposta. O que isso quer dizer? A partir da hora que eu sei, eu faço. Porque, de repente, até aqui, certas reflexões não são conscientizadas e elas escapam da gente. Agora, a partir da hora que elas estão conscientizadas, tenha a coragem de seguir o que você realizou. E seguir significa praticar. Não adianta você ficar falando durante anos que você precisa fazer alguma coisa. E de repente, para você, vai ser natação. Tudo bem, só que você vai encarar a natação de uma forma espiritual. Não tem problema nenhum. Só que você precisa mover o seu corpo físico. Ou então a gente vai estar cada vez mais criando coraças, 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 que ficam difíceis para que a gente de repente pare e fale assim: bom, tá bom, agora eu vou sentar e vou ficar quieto. Você não consegue sentar e ficar quieto. Não consegue sentar e ficar quieta. Porque o ombro fala tanto, porque o joelho fala tanto, porque os rins falam tanto, que não tem condição de ficar quieta. Então, se é natação, vai encarar a natação como alguma coisa espiritual. Mas é preciso manter saúde no corpo físico também. A saúde em termos de vitalidade. É óbvio que a gente está somatizando e é óbvio que o nosso corpo está perdendo a vitalidade. Só que quando isso acontece de uma forma abissal, quando é um abismo que a gente caminha e de repente cai, significa que tem alguma coisa que está fora de ordem. Então ajusta isso agora, para a gente poder durar mais com consciência e autonomia. Até porque essa consciência praticada, eventualmente, porque a gente não sabe o que tem na nossa caixinha preta do karma. E a gente não sabe as loucuras que a gente falou para conseguir o corpo, né? A gente sempre fala isso. Tá lá na festa, falaram para nós: ah, você tem a possibilidade do corpo, manda para mim que eu faço. Daí daqui a pouco lá em cima a gente fala: não tem problema, eu pago com doença e eu vou estar bem. Você não sabe o que está na caixinha do karma. Então prepara sua mente para isso, porque a gente não sabe o que a vida vai dar para a gente ali na frente, ali na esquina. Então prepara a tua consciência para viver o que for. E até lá, prepara a tua consciência enquanto você tem a capacidade de com o seu corpo físico também, para que você esteja pronto e pronta para o que quer que seja. Agora, isso, o futuro vai ser como? Uma consequência de hoje. Então, simplesmente, e o futuro, como ele se apresentar, inclusive na surpresa da caixinha preta do karma. Ele vai ser como a gente lidar do lado de dentro. Então, como eu vou no futuro, o que prepara hoje? Prepara hoje num eterno presente. Chama um desfecho, né? A gente fala, mas agora não vou escutar justo o finalzinho.
Mas, enfim, gente, voltou aqui, tô no 4G, mas voltou aqui com fé, vai dar tempo de concluir. Então, gente, só por favor, coloca tudo isso dentro da prática espiritual, responde para você qual é a sua prática e tenha coragem de seguir essa prática. O tempo tá sempre correndo, né? Aqui é muito bonito ver, a gente está bem no alto, é bonito ver o pôr do sol. E aí, algumas vezes a gente fala, vamos ver o pôr do sol, ou mesmo o nascer do sol, vamos ver dali, não sei o quê. E às vezes a pessoa fica, não, só um minutinho, eu vou pegar não sei o que, eu vou. O sol não espera. Ou você vai ao encontro dele na hora que. Ou ele não vai te esperar. E assim é a vida. E eu fico sempre refletindo isso aqui nos grupos. Vamos, não, não dá, não, não sou uma, não, tem que pegar um não sei o que, tem. Perdeu. E eu fico refletindo assim é a vida. A gente fica aqui, não, só um minutinho, eu tô indo, não sei o que. Perdeu. Perdeu. A vida não espera. Se a gente está realmente afim de viver, vai ter que começar agora. Com o que dá. E isso a gente Suma fala que é a razão, por exemplo, que Buda começou como filho de um rei. Quem era esse rei? Filho de Deus, dentro de uma relação que tinha um filho. Então, não é quando você for celibatário, celibatária, quando você não tiver responsabilidades sociais. Começa de onde você está. E a partir daí, nossa, mas como que vai ser a caminhada? Como que vai ser a caminhada é coisa do ego. A coisa do espírito é qual é o passo de agora? Dá o passo de agora. O próximo passo, na hora de dar o passo, o chão vai estar embaixo. Mas você não vai ver o chão embaixo antes de dar o passo. Então, se você está muito preocupado e preocupada como vai ser a caminhada, é o ego. Se você está confiando no passo de agora, é o espírito. E como que a gente faz tudo isso? Todos os dias, numa prática ritualística. Suporta essa prática. Então, vê o tempo dela. A Jitsuma também fala isso, né? Você vê o tempo dela para que você possa voltar no dia seguinte. Mantenha uma prática de um tamanho que você consiga manter diariamente. Tenha o seu dia de descanso físico, tenha tudo isso muito certo. E aí, geralmente, quem dita isso é uma linhagem. Uma linhagem que o mestre percorreu um caminho. Faça isso. E, de novo, não vai na linhagem, vai na natação, tudo bem. Mas responde para você. E mantém seriedade com você. A gente mantém tanto compromisso do lado de fora, não é assim? Tem tanto compromisso que a gente mantém do lado de fora. E do lado de dentro, aí a gente se permite. É como se essa indulgência do lado de dentro descansasse a gente do mundo. Quando, na realidade, quanto mais firme a gente é, não duro, firme a gente é do lado de dentro, mais tranquilidade a gente tem para lidar com as coisas que se movimentam no mundo, na nossa vida, para nós. Então, por favor, que a presença do divino se faça cada vez mais forte e presente na vida de cada um e de cada uma aqui. Mas lembra sempre, isso é uma invocação que cada um e cada uma deve fazer no corpo, na mente, no coração. Não é simplesmente algo que vem, não porque não está, porque a graça está o tempo todo. A questão da gente fazer tudo isso é para que a gente possa perceber. Essa é uma grande pegadinha cósmica, porque não significa que não está. A invocação não é para que venha, mas para que a gente perceba. Quando a gente para na frente de um altar, não é porque ali, naquele momento, a gente consegue dar vida para uma estátua, mas é porque dali, através de devoção, a gente vê que não é uma estátua, é o que aquilo representa para nós e é aquilo que de repente começa a causar sensações porque a nossa percepção conseguiu se expandir. Então a graça sempre está. A questão de tudo é a gente estar no lugar da graça. A gente tá para receber a graça através da prática ritualística e da lembrança dessa prática ritualística nos temporais da vida, a gente é capaz de receber essa graça porque lembra e percebe ela. Inclusive quando a vida parece fechar o caminho. Inclusive quando eventualmente a gente sente medo. Inclusive quando a gente é solicitado e solicitada para coisas que parecem maiores que nós. Inclusive quando, e daí você completa, aí também está Deus. Aí também está o divino. Que a gente possa reconhecer. Muito agradecida. Vocês têm essa lição de casa, então. Nós temos. Lembrar qual é a nossa prática ritualística, falar para nós e seguir que inclui o corpo físico. Estamos dispostos e dispostas a essa reflexão? Quem está com a câmera aberta? Estamos.
Que bom, que bom. Fico feliz. Cuidem desse corpo físico, por favor. Ele também faz parte de um grande mistério. E ele não é nosso. Que a gente possa devolvê-lo com cuidado, né? Com devoção, com respeito. Né? Quando a gente pega uma coisa emprestada, né? E pegou a coisa e aí devolve tudo esmilinguida. Não, devolve, né? O máximo cuidado. Aquilo era efêmero. Então a gente vai devolver, ou seja, deteriorou, mas a gente vai devolver tendo cuidado, mesmo que tenha se deteriorado naturalmente. Pedir pra gente então alinhar nossa coluna um minutinho, respirar fundo, fechar os nossos olhos. Milene, querida. Hum. Respirar fundo e acordar para o divino manifestando esse sol, esse novo amanhecer na nossa vida. E acordar o divino dentro de nós. Essa luz do sol que vem de fora encontra a luz que está dentro. Essa luz que está dentro é a luz da clareza mental. Então, aqui, a nossa oração para o começo desse dia é que a nossa mente não seja anuviada, especialmente pela ansiedade do futuro, especialmente pelo que vivemos no passado. Sob a influência dessa luz, desse grande sol, que é um pai, despertando essa mãe, que é a nossa terra. Essa luz dentro de nós brilha também no nosso coração. Porque só o grande mistério sabe tudo o que já guardamos nesse coração. Desobstrui o coração. Desobstrui respirando. Desobstrui deixando ir. Desobstrui entendendo que o que você viveu já se desfez. Já é poeira de estrela. Não. Respira. E traz para você a consciência que existe luz também no seu corpo físico. A luz desse corpo físico brilha no oxigênio, que é prana, circulando no teu sangue. Essa luz, ela vai caminhando no seu corpo, permitindo que você veja teus pontos vulneráveis, para que você possa trabalhar nesses pontos vulneráveis com consciência e com amor. Essa luz encontra a luz do seu corpo, a luz que existe na sinapse, para que você tenha discernimento. A luz que existe no teu estômago, para que você consiga digerir o que acontece para você. Não a aparência, mas a essência, o significado. Que as pessoas que entram na sua vida, situações que aparecem na sua vida, significam para você. Existe a aparência e existe a essência.
A aparência é transitória, a essência é o permanente. A luz no seu corpo permite a saúde para viver a graça. A saúde através da vitalidade. Que a vitalidade esteja com você até teu último suspiro. Esse sol que se levanta do lado de fora, se levanta agora também dentro de você. Honra essa luz e age de acordo, para que essa luz em você brilhe também através de você. E assim, pauta a tua fala, teu pensamento e a tua ação. Nessa iluminação que você aqui agora recebe e percebe. E nessa iluminação que você permite que tome conta de você. Com todas as imperfeições que cada um e cada uma tem. A luz, ainda assim, reina, persevera e governa. Você é herdeira, você é herdeiro de todo o universo. Tua mãe celestial, teu pai celestial. Toda a bênção e toda a graça te dirigem agora. Para que você receba a graça e a bênção maior, que é saber, com seu coração, que você é feito, é feita pela mesma matéria-prima desse Pai Sol, dessa Mãe Terra, desses pais celestiais. E que nesse lugar somos um. Que você desobstrua todos os obstáculos em você para que essa realização aconteça e que você saiba viver como ela, vendo nos seus irmãos, nas suas irmãs, nas situações, apenas a matéria-prima do universo inteiro e não a aparência. E conduzindo dessa forma o seu olhar pela terceira visão espiritual, que tudo que você veja hoje em você, através de você e no mundo, seja apenas o divino em ação. Respirando, as palmas juntas. Namastê, abrindo os olhos. Agradecida. E finalizamos a nossa reflexão. E vamos agora trocando de link para a conclusão do estudo do feminino. Incentivo que todas vocês estejam. Não é uma parte tão longa hoje, é só o desfecho. E realmente é algo que é sempre muito importante a gente realizar. Agradecida pela reflexão de agora. Por amor, se tratem com respeito nas realizações que cada uma e cada um teve. Esse respeito a levar a cabo, não ignorar o que o coração recebeu. Mantém a sua prática, mantém o respeito consigo, o amor consigo, inclusive nos momentos onde a sombra é confrontada, porque a sombra faz parte. E para além de sombra e luz, a gente é uma unidade dentro de um inteiro. E o que a gente quer realizar mais do que a nossa sombra e nossa luz é essa unidade, mas para isso tem que desobstruir como se fossem camadas, que a gente vai tirando em níveis de realização ao longo da vida. Já estou eu falando da próxima reflexão. Bom dia, muito agradecida. Um beijo. Já abrimos, Mateuzinho lindo. Namastê.